Então, com essa progressiva abertura da economia, melhora, né, nos indicadores econômicos, que vão se refletir nos resultados aí do terceiro trimestre das companhias, né, do Brasil. E a mineração e siderurgia, sendo o grande destaque setorial, os números reportados pelas empresas superaram as expectativas. O que a maioria acha, né, é que o pior em relação aos impactos frente à pandemia, né, vai ficando para trás. Não sei, não acredito nisso, né, pelo que não condiz muito com a realidade aí para o Brasil. O que ajudou também, né, foi o efeito positivo aí frente à alta do dólar, né, para o período. Também com a retomada da atividade industrial em todos os países, né, da construção civil, do setor automotivo, né, que acabou aquecendo aí a economia após os impactos para o início do ano, né, que acabaram impulsionando os resultados das siderúrgicas. Mas, né, por enquanto, o dólar vem corrigindo bastante, né, segue um pouco mais fraco, por conta também de questões aí das tensões, né, com a China, também das eleições, né. Ainda tem aí as notícias das farmacêuticas, né, que vai pressionando também um pouco o dólar, as notícias positivas, a falta de mais estímulo também pelo governo dos Estados Unidos, vai pesando um pouco. E aqui, em relação ao minério, para o caso da Vale, né, a alta do minério e também o volume de vendas que foram os grandes suportes para ela, né, acabou estendendo o movimento. As ações dos frigoríficos também se beneficiaram aí da depreciação cambial, né, porque o real anda muito fraco ainda. Dá uma olhada aqui em BIF3. A BIF3 não conseguiu superar, né, a região aqui de 10,50, região de gap, está voltando para renovar a mínima. Com certeza agora, provavelmente vem buscar a região de 61,8, que é aqui em 9,40. Pode até avançar aqui para os R$9. Então, vamos aqui... 9,22. O ABV me confirma a continuação, que a gente vê a fraqueza aqui de movimento, e o que ela fez aqui foi uma bandeirinha de baixa, que já foi rompida. Foi rompida aí desde a última semana, começou a romper. Ontem, né, segunda e terça, continua o movimento. Deixou uma umbrella aqui no dia de ontem. Isso aqui é para continuar o movimento. Ontem fechou em queda de 0,61. Apresentou os resultados. A BIF3 foi no dia 3, né, prejuízo. A estimativa era de 27 centavos aí por ação e apresentou 11. Na última semana, na quinta-feira, entrou a forte correção, deixou a estrela cadente. Então, primeiro nível aqui, primeira parada, é a região de 61,8 e 9,40 ainda para a BIF3. JBS também, ainda não conseguiu superar 21,50, deixou a estrela cadente aqui ontem. Por enquanto, vai tomando suporte em 21, mas hoje ele pode ser rompido, que é a retração de 38,2 também. E aí ela tem todo esse movimento para refazer até R$20. É a primeira perna de correção aqui. A gente vê também um topo triplo, 3 montanhas em 21,60, além de um triângulo simétrico. Mas esse triângulo simétrico pode ser uma reversão aqui do movimento. Pela movimentação que ela tem feito, né? Muita resistência aqui também nos níveis de 22, 50% de FIBO, média de 200, ainda não tem reversão, movimento fraco pelo ABV. Provavelmente vai entrar essa correção hoje. E ela tem até R$20 para voltar a buscar
A Marfrig. Marfrig aqui, a possibilidade de movimento, né? Ela renovar a mínima e avançar. Só que ela continuou neste candle aqui. No dia 9, né? Ela começou a romper aqui 14,50, entrou a correção e ela conseguiu romper definitivamente durante a semana. Na quinta, acabou deixando um enforcado na região de R$15, começou a entrar a correção até o dia de ontem, onde ela está parando aqui mais uma vez. Aqui, como é um forte nível para ela, né, já foi resistência, agora é suporte, o que ela vai fazer? Ela vai reagir daqui. Ela pode estender mais um pouco, né, voltar a buscar R$15 nessas últimas máximas, e aí sim renovar a mínima. Ela tem até R$13,20 para voltar a buscar. E de encontro aqui, ó, a média de 200. Então, ela pode renovar a mínima. A mínima dela, para o início de novembro, se encontra aqui em 13,62. Então, ela pode renovar essa mínima aqui em R$13,20, que foi nível de forte resistência no passado para ela. Ela demorou a sair disso aqui, né? Ficou um bom tempo no mês de junho. E ela só conseguiu sair em 16 de julho daqui, para onde ela pode voltar. Então, ela já foi desacelerando ontem, aqui numa hora, 14,40. Nesses níveis aqui. Ela volta a buscar essas últimas máximas, aqui em R$15. Depois entra a maior correção. Marfrig, né, apresentou dia 11, também apresentou prejuízo. Previsão do mercado era 1,32 por ação, apresentou 97 centavos. Também, né, os frigoríficos têm apresentado dificuldade com a questão das exportações, né? Contaminação da carne, o JBS também teve que fechar algumas unidades meses atrás, carne de frango contaminada, e a Marfrig e a BIF3 que recentemente voltaram a poder exportar para lá, para a China, né? A Ambev também conseguiu recuperação, né? Houve recuperação do consumo, conforme as medidas de restrições à circulação foram gradualmente sendo removidas. A Ambev, né, conseguiu voltar aqui para esse canal aqui de alta, né, que ela ainda não tinha rompido, porque aqui ela só reverte movimento, né, só reverte aqui, rompe, para romper esse canal, se ela romper e perder R$12. Aí ela vai renovar a mínima. A mínima dela, por enquanto, está aqui em 11,76, né? Pode ser renovada aqui. Então, ela voltou a buscar os últimos fundos, de 11 de setembro. Deixou um fundo mais alto, formou o fundo duplo, rompeu o vértice aqui em 14,40, a retração aqui de 38,2, 50. E está parado aqui na linha mediana do canal, que também é uma região de forte resistência. Aqui, pela 1 hora, eu tenho uma cunha ascendente aqui. Dá para ver muito bem essa cunha, né? Traçado aqui, eu não sei. E aí, se a gente reparar, é bem grande essa cunha. Ó. Eu tenho uma menor ali, né? Lá no topo dessa última correção aqui. Então, Ambev, o que vai acontecer? Ambev provavelmente renova a máxima, ainda pode se aproximar aqui de R$16, pode avançar até 15,80, mais ou menos, e aí sim ela acabar rompendo essa cunha. Vendo que já entrou rejeição nesses níveis aqui, né, em 15,50, já deixou um spinning top, já mostrou indecisão, mas aqui, pelo OBV, ela ainda tem um espaço mais a buscar, né? É a próxima retração aqui, e é a máxima de 30 de julho.
15,90. Então, ela pode estender mais um pouco, pelo menos na abertura aqui, 15,80, a abertura dessa barra, onde iniciou essa correção toda aqui. Ela pode avançar até R$ 15,80, aí começa a correção. Primeiro nível de suporte, a primeira parada é R$ 15 que ela tem aqui. Primeira perna de correção. Volta a buscar as últimas máximas, renova, e aí que vem para os níveis mais baixos. O principal suporte para ela, né, que já foi resistência, é R$ 14. Ela hoje ainda consegue estender aqui o movimento, né? Ontem a Ambev fechou em 0,65, mas na última semana, né, estão vendo aqui, já na segunda-feira, no dia 9, alta de 7,32. Última semana fechou em 14% de alta. Mas o movimento ainda é fraco, segue fraco. E aqui no semanal, a gente consegue ver o pivô de alta aqui, esse último fundo, R$ 12. Só que ela só vai sair disso aqui, não basta só superar aqui os 15,92, a linha de R$ 16. Eu tenho a média de 200 aqui, no nível acima. Só quando ela superar 17 é que definitivamente renova a massa. Ela pode voltar a buscar as máximas aqui de 29 de julho em 2024. Aqui não basta superar o vértice. Eu tenho um bloqueio logo acima, além das mínimas aí de novembro de 2019, que estão atuando aqui também como bloqueio, né? A média de 200 vem flat, ó, já há muito tempo, nos níveis de R$17. Então, só quando ela superar 17 é que ela vai conseguir avançar. Por enquanto, está limitado aqui o movimento de alta. Já chegou numa zona de forte rejeição no passado, além também de uma pequena região de gap, de fevereiro. E a última rejeição foi em 27 de julho. Então, ela tem pouco mais um avanço aqui para fazer, e aí sim entrar a correção. O movimento das incorporadoras também surpreenderam a MRV, Tenda e ZTC, refletindo o reaquecimento do setor da construção, retomada dos lançamentos e vendas, né, principalmente para a ZTC. MRV voltou a avançar para 21, foi o candle, né, que iniciou aqui essa correção mais forte para ela, até 29 de setembro. Já começa a entrar uma rejeição aqui, só que hoje, né, pela 1 hora, ela vai voltar a buscar essas máximas em 21, pode renovar. Ela ontem buscou 21,12, então ela hoje pode buscar 21,40 ainda, antes de entrar a correção. A média de 200 segue flat, nos níveis de R$17, aqui em 38,2, vendo que ela avançou até a região de 809. Sempre que o ativo consegue romper o 68, ele provavelmente avança até o nível seguinte de fibra, que é esse aqui. Estão vendo que já começa a reagir, também uma retração de força. A última semana fechou em alta de 7,97 para MRVE3. E por enquanto, uma estrela cadente vai se formando com mais uma rejeição aqui em R$21. Pouco mais aqui de movimento ela tem para fazer, para realizar. Provavelmente vai renovar máximo antes de entrar essa correção. Também tem uma divergência de baixa aqui se formando. Também tem uma cunha aqui se formando, acabando de se formar, pode acabar hoje. Tem de 3, com pivô de baixa, né, formado ontem, já na abertura, mas só confirma quando romper a região aqui de 29. E aí tem todo esse movimento para refazer. Pelo diário, tem de 3, não vai subir mais que isso aqui. Segunda-feira, falso pin-bar. Ontem já começou aí a entrar esse movimento, né? Porque isso aqui é um candle de reversão de movimento. E ela volta no primeiro momento, primeiro suporte 29.
vem até 29, volta a buscar recuperação aqui em 30, e aí é que refaz maior movimento. Aqui ela vai formando o pivô de baixa, a gente vê o pivô de baixa aqui, na região de 31, onde entrou mais uma vez a rejeição, e ela tem todo esse movimento aqui para refazer até a abertura dessa barra, em 28,10, também uma zona de suporte. Então, ela tem toda essa correção aqui ainda para fazer. Até esses níveis aqui. Ela ontem, né, fechou em 3,22 de queda. E EZTC também, média de 200 apontando para baixo. Já começou a entrar correção ontem, né, um enforcado, estrela cadente, aí começa a correção, também tem uma cunha aqui. EZTC provavelmente não vai continuar movimento, já começa a entrar correção, já continua a correção, movimento mais fraco hoje. Ela também, segunda-feira, deixou enforcado, só que como volta para renovar, para voltar nas últimas máximas, aqui, se aproximar de 41, ela aqui provavelmente já fez esse movimento de recuperação e acaba formando um topo duplo, e aí vem, primeiro suporte, está aqui em 38,50. Primeiro nível, que eu tenho também regiões de gap do passado. Então, primeira perna de correção até 38,50, retração de 50%. Busca recuperação e aí refaz maior movimento, que ela tem retorno aqui em 37, né? Já vem de encontro à média. EZTC fechou em gira alta, 0,74. Destaques positivos também, setor de varejo, né? Magazine Luiza, Lame, BTOW, VVAR, contribuição aí da performance, né, para o varejo. VVAR, né, vem corrigindo bastante, desde o dia 9 mesmo. Ela avançou, porque voltou a buscar as últimas máximas, que é aqui em região de R$20, ao último nível de resistência, retração de 61,8, deixou aqui um engolfo de baixa. Então, a tendência para ela é continuar. Né? Ela está com forte resistência nos níveis de 38,2, essa região de 18, deixou a estrela cadente ontem, também um engolfo de baixa, e volta a buscar 17. O ABV é muito fraco, né? Aqui o topo duplo, pivô de baixa aqui, para deixar daí da última quinta-feira, e ela vai continuar o movimento, provavelmente, próximo suporte fica em 17. Fechou em 0,28, muito fraca. Muito fraca aqui ainda a VVAR. Em relação às empresas de energia e saneamento, ainda apresentam, no geral, no movimento mais amplo, uma sólida performance, né? Refletindo aí menores impactos. Vamos lá ver. SAPRE 11, vamos ver aqui o mensal para SAPRE 11. SAPRE 11, né, aqui para o acumulado do mês, em 5,53, o mês passado ficou em queda de 6,88. Conforme a demanda vai se recuperando gradualmente, elas vão melhorando, mas ainda assim seguem fracas, né? Por exemplo, Sanepar, enquanto não superar 26, ela não estende movimento, né? Por enquanto é forte resistência, né? E eu tenho aqui um topo duplo. Mas ela só confirma esse pivô de baixa aqui do mês de janeiro, aliás, junho, mês de junho, que acumulou alta de 14,71, quando romper esses últimos fundos aqui, quando perder R$20. Ainda está longe. Ela aqui numa hora, fundo duplo. Quando superar essa última máxima aqui de 25 e 23, ela volta a buscar essa região de gap, né, em 26 e 40. No diário, deixou aqui um inside bar, né, mas preciso aqui de rompimento dessa região aqui de 25 e 20. O ABV ainda muito fraco,
E ela parece formar aqui um ombro, cabeça-ombro invertido. Só quando ela superar 26 é que a gente vai ver. Né? Pelo movimento que eu tenho visto aqui, provável que ela rompa, consiga romper esses 26 e avança até essa região aqui de 28,70. Essas últimas máximas, e vi testar a média de 200 que segue flat. Sabesp também está com a mesma movimentação, estão vendo aqui, ó, ombro, cabeça, e agora vem buscar essa resistência aqui, principal dela, 47,50. Estão vendo aqui? Deixou ontem um preço de fechamento de reversão, ainda não tem reversão de movimento, também está formando um fundo duplo na região de 44, mas só quando ela superar o vértice, 45,36, é que ela volta a buscar essa região aqui. Ainda assim, logo acima eu tenho a retração de 38,2. Então aqui, quando ela romper 47,50, o limite que ela vai, potencial de movimento que ela tem aqui, é buscar a primeira resistência, que fica em R$ 50,20, para vir de encontro à média. E as últimas máximas aqui do início de setembro. Esse possível oco invertido tem 100% em 51,42. Então, aqui é claro também que vai se formando. Né? Se ela não romper 44, provavelmente vai continuar aqui para formar o segundo ombro, né, e romper essa região de forte resistência. Eu também tenho uma divergência aqui, né, que já começou com esse primeiro movimento, deixa o fundo mais alto e avança. Mês para a Sabesp, né, por enquanto acumula alta de 4,94, o último mês fechou fraco, 9,19. Então, também ainda não teve total recuperação. O índice financeiro, né, comportamento dos principais índices setoriais da B3, para o acumulado no mês, o índice financeiro acumula alta de 14,77. O consumo segue logo abaixo, com mais de 10%, 10,63%, e de energia, 8,89%. Né? Inclusive, Taesa teve forte movimentação, estão vendo aqui, já acumula alta de 14,60%. Ela teve bastante tempo nesse intervalo aqui de 29,50 e R$ 28, nas retrações aqui do FIBO. Ela avançou até a segunda-feira, fechou em alta de 2,28, mas deixou um martelo em 35,50. Ontem abriu com um forte gap, um monster gap de baixa. Mas o que ela vai fazer aqui? Ela vai voltar para essa região de 33 mais uma vez. E aí sim, depois é que ela refaz todo esse movimento e volta para a região principal, que é 29,50. Por enquanto, está forte aqui o movimento. Então, o índice de energia já acumula alta de 8,89. O setor mais fraco é o de materiais básicos, com 1%, 1,55% de alta só para o mês. O imobiliário também, né, segue forte com 15%, 15,18%. E utilidade pública, 8,81%. O setor de consumo está muito fraco no Brasil. O Brasil está muito fraco. Aliás, consumo não, materiais básicos, 1,55%. Taesa, né, teve forte movimentação. Da Eletrobras. Eletrobras ainda anda 31,50, mais uma vez. O movimento aí de segunda-feira, né, provavelmente é um pivô de baixa, essa última máxima aqui, essa recuperação se aproximando de 34. Vamos vendo aqui que não teve força para voltar nos níveis mais acima. Inclusive, né, se a gente for traçar um fio desse movimentozinho, aqui, a recuperação foi até 50%, está fraco. Eletrobras provavelmente vai voltar a romper esse vértice aqui em 31, porque é a média de 200,
pelo menos segue aqui para baixo, apontando para baixo, mostrando fraqueza. E ela refaz todo esse movimento aqui, ó. Pode renovar a mínima. As mínimas dela, por enquanto, segue aqui em 29,36. E ela pode buscar o número inteiro. Pode buscar 29 antes de voltar aqui para a resistência principal, né, que é 31,50. Pela 1 hora, a tendência aqui para ela é continuar movimento. Se ela conseguir romper 34, ainda tem mais um pouco aqui para refazer. Mas pelo diário, né, já com o movimento aí de segunda-feira, não mostra muita possibilidade, não. A semana também segue fraca, mas ainda vai se sustentando em 31,50, que a gente vê o BV fraco, MEC de fraco. E ela tem até esses níveis aqui ainda para voltar a buscar. Essa região aqui de R$ 27,00 e de encontro à média. No mês, na Eletrobras, ó, uma estrela cadente vai se formando, 4,73 de alta. Tudo depende aqui de rompimento. Se ela perder essa região aqui desses últimos fundos, né, por as mínimas também de maio de 2019, ela tem um longo caminho aqui, ó. Não tem nada que impeça essa correção, não tem bloqueio nenhum aqui. Tá fraco também, né? Shopping center, os shoppings também, houve uma recuperação. Vamos lá ver GTA3. GTA fez a primeira tentativa aqui de reversão, agora vai voltar a buscar 37,50 e aí depois refaz o maior movimento. Que o ponto principal aqui para GTA é 32,50. Vendo aqui, já começou pela 1 hora, formou aqui um pequeno diamante, né, para reverter movimento na região de 35. Também retração aqui de FIBO de 61,8. Então, volta aqui a buscar essas últimas máximas. Né? Volta na região de 39, antes de vir fechar esse gap. O gap aí do dia 9, né, da última semana. BR Malls também, né? Os papéis do setor como um todo vão continuar a recuperação. BR Malls pode voltar aqui para 10,40. E aí depois refazer todo o movimento. O BV segue fraco. Multiplan também. Deixou um martelo ontem, na segunda-feira, e agora segue, né? Já ativou esse martelo, segue aqui para essas últimas máximas, 24,50. Pode muito bem refazer esse movimento aqui. Ó, um doji no dia de ontem, um martelo, um doji, reversão de movimento, e se recupera até 24,50 antes de fechar esse gap. Uma que subiu bastante também foi GNDI3. GNDI3 tem forte movimentação desde das últimas notícias, né, com relação à rede DOR de hospitais, né, que anunciou queria maior participação aí para a empresa. Eles já têm uma participação de 10%, então ela subiu bastante. Voltou a buscar essa região aqui, a retração de 809 em 76. Depois entrou a primeira correção. Né. Na última semana, também voltou nesses níveis, mas não renovou o máximo, ou seja, aqui ela já fez a recuperação dela, deixou o enforcado aqui na segunda-feira, começou a acionar na terça, né, no dia de ontem. Então, começou a buscar recuperação, mas hoje a tendência é continuar. Ela já fez a recuperação dela ontem. Para o movimento de hoje, né, e para o resto da semana, ela vira aqui para esse vértice desse possível topo duplo, com um rompimento aqui de 67,50, ela volta a buscar níveis mais baixos, tá aqui, ó.
em 64. Potencial movimento aqui para a GNDI. Acabou formando aqui um Dark Cloud ontem também, já no fechamento. Então, a probabilidade é que continue aqui para ela, a correção. O movimento maior é só quando ela romper aqui essa região, definitivamente aqui pelo diário, essas últimas mínimas, e aí ela refaz toda essa perna até a região de 64 para voltar aqui de encontro à média. A média ainda segue flat, não está esperando que o preço retorne aqui para esses níveis. Ó, a última semana deixou um enforcado, que já foi acionado. Por enquanto tem um topo triplo aqui, 3 montanhas, mais uma rejeição em 76. O movimento ainda é fraco, essa recuperação que ela teve. E aqui pelo semanal o vértice está em 62,50. Ou seja, né, pelo diário. Se ela romper a média, ainda tem um caminho aqui longo para refazer, para correção. O movimento mais próximo, né, a primeira parada é R$ 64. E Fleury não conseguiu superar 28,50. Está voltando aqui para... No passado foi resistência, agora vai virar suporte, que é 26. A média de 200 apontando para baixo. Está muito fraco o papel. A gente vê aqui pelo MACD, o OBV muito fraco. Segunda-feira deixou o spinning top, ontem um enforcado nessa região de 27,50. Pela uma hora, praticamente ela vai voltar a buscar as últimas mínimas aqui, nessa região de 26,50. E possivelmente ela pode reagir nesses níveis, provavelmente. Ontem, numa hora, topo duplo, então primeiro nível de correção vem para 26,40, faz repique e depois cai aqui para renovar mínimo. Por enquanto, o principal suporte aqui é 26,50. Média de 200 apontando para baixo. E no movimento mais amplo, se ela romper a média, aqui em 25,60, ela volta aqui para dentro dessa consolidação, que ela ficou muito tempo aqui, volta a buscar 24.